Eu vou mandar o papo reto pra você e pra todos os moleques que estão na mesma situação que a sua. Com um pai covarde, canalha e uma mãe frágil. Toda vez que você tem a ausência de masculinidade e maternidade na sua casa, você precisa assumir o papel dos dois. Quando você tem ausência, principalmente de masculinidade, o que você precisa entender é: seja exatamente o oposto daquilo que você observa na sua casa. Porque você sabe que é mal, que é ruim, que destrói tudo. Não adianta você ficar trancado no seu quarto, carregando consigo os traumas e problemas da sua mãe e do seu pai para a sua vida, por mais que você esteja diretamente ligado a eles. Por quê? Porque você tem a sua jornada e a sua própria vida, e eles têm a deles, e estão vivendo da forma deles. Eles precisam se acertar entre eles. Você ainda não tem condição de tomar uma atitude perante isso. Você é menor de idade, você tem 15 anos, tá nos albores da sua vida. O seu tempo tem que ser direcionado para atividade física, estudo, preparo intelectual, preparo físico e espiritual. Você precisa trilhar o seu próprio caminho do melhor jeito possível e ser forte, para você se tornar o homem que nunca teve na sua casa, porque infelizmente o seu pai não fez esse papel. Aí quando você criar maturidade e evoluir, se a sua mãe não tivesse acertado com o seu pai ainda e for possível você interferir em algo, fazer algo, um bem maior que ajude-os, beleza. O máximo que você pode fazer agora é ser um suporte para sua mãe. Conversar com ela e tentar colocar lucidez na cabeça dela. Se for possível, fazer com que ela busque um tratamento psicológico, porque você, com 15 anos, inclusive, você não vai ter condição de fazer... Quando o futebol e a raia se juntam, a festa fica 2 vezes mais animada. E se fica 2 vezes mais animada... Porque você na cabeça dela. Se for possível, fazer com que ela busque um tratamento psicológico, porque você, com 15 anos, inclusive, você não vai ter condição de fazer isso pra ela. Você não vai ter condição, né? É complicado. Então seria o ideal que você incentivasse ela a buscar esse tipo de ajuda e que o seu pai, se tiver numa situação extrema que realmente ele bate na sua mãe e prejudica, tem que ser denunciado. Entendeu? Mas você tem que fazer isso não de repente, não do nada. Aos poucos, com calma, com cuidado. Lembre-se que é uma situação frágil. Sua mãe e seu pai já estão juntos faz tempo. São pessoas que têm os seus problemas psicológicos. Você não vai resolver isso simplesmente interferindo e falando assim. Entende? Você tem que saber o momento certo de conversar com a sua mãe, conversar com o seu pai, se for possível, né, de haver conversa. Se não tiver possibilidade de ter conversa, é o que eu tô falando. Foca no seu próprio caminho. Quanto antes você focar mais em si mesmo, em ser aquilo que faltou na sua casa, mais cedo você evolui, mais cedo você consegue, inclusive, se desvincular dos seus pais. Porque aí você pode completar 18 anos e, ó, pica mula, irmão. Arrumou um serviço, sai fora. Paga aí um aluguel num lugar bem pequeno, um aluguel bem barato, só pra você ficar tranquilo. E vai cuidar da sua vida. Beleza? Xanão, meu pai são casados há 28 anos e vão se divorciar. Nunca teve problema nenhum na família e vieram com essa. Então, problema teve sim, vocês que não ficaram sabendo. Porque os pais, isso é uma atitude correta, inclusive, não compartilham problemas entre eles com os filhos. Isso é errado. O foda é que eu tenho 3 irmãs que vão desmoronar com a notícia. Já orientei e falei que vão se arrepender. Algum conselho? Não, você já fez o que é certo. Quem que vai falar? Os seus pais, eles precisam mais do que nunca lembrar agora o motivo pelo qual eles casaram. Se o motivo que fez com que eles se casassem for verdadeiro e for o correto, eles não vão terminar. Porque eles sabem que o casamento é aquilo de mais sagrado que existe. E não podem deixar nenhuma perturbação demoníaca derrubarem isso. Se o seu pai caiu em pecado, ou sua mãe caiu em pecado, ou os dois caíram juntos e foram defasando o relacionamento, eles precisam sentar, conversar e alinhar novamente o sentido espiritual da vida deles. É isso que você tem que falar pra eles. Se você já falou e nem assim tem jeito, é uma situação triste, que infelizmente vai acontecer. E se eles vão se arrepender depois ou não, também é problema deles. Vocês são filhos. Os filhos seguem a própria vida. Os filhos não estão atrelados aos pais, aos cuidados dos pais para sempre. Você tem sua própria vida, suas irmãs têm as suas próprias vidas também. E é isso. Se as suas irmãs forem menores de idade, você, como sendo o homem mais velho da família, tem a obrigação de cuidar delas até elas fazerem 18. Você tem que, né,
estender a mão para elas, tá disponível ali para ajudar, no máximo que você puder. Beleza? Você agora, irmão, se isso realmente acontecer, da sua família, o seu pai e sua mãe desmoronarem, você, sendo homem, tem uma responsabilidade gigantesca. Vai servir pro seu amadurecimento, pro seu crescimento pessoal. Foco. R$5. O que você acha da briga entre a esquerda e a direita sobre a fim da escala 6x1? Posso gozar na sua língua? Olha só, irmão, eu já falei 1 milhão de vezes sobre escala 6x1 e eu vou resumir, de novo, a minha opinião. A escala 6x1 não é o foco dos problemas do país. O foco central que gera problema é CLT defasada e desatualizada, salário mínimo incompatível, totalmente patético perante a realidade, trabalhos que são extrapolativos e cobram demais desse trabalhador sem ser remunerado adequadamente, sem ter uma moeda que paga de verdade um salário que seja justo, más condições de vida na sociedade como um todo. O trabalhador não sente prazer em trabalhar, você entende? Do meu ponto de vista, antes de se mexer no tempo da escala, 6x1, fazer, sei lá, qualquer outra coisa, 3x2, 1x1000, 30x5, 7x9, não interessa o que vão decidir, antes precisamos mirar no caminho da industrialização, porque eu, particularmente, nunca vi na história do mundo um país que virou potência onde as pessoas não trabalharam muito para isso. A diferença é que elas trabalharam no caminho correto. Olha a China, pega o exemplo mais recente na China. Alguém na China está discutindo escala de 6x1? Não, por quê? Porque lá você trabalha e você recebe. Certo? Eu penso isso. Pra mim, a gente precisa ir pelo caminho da industrialização. Aí sim, o povo estando mais atualizado, recebendo salário digno, trabalhando, produzindo, opa, aí sim, remontando essa CLT, fazendo os ajustes necessários para transformar a vida do trabalhador, em primeiro lugar, que é quem se fode, numa vida organizada, correta, contundente com aquilo que ele produz, recebendo bem, podendo ter o seu tempo de lazer, tendo o seu tempo de descanso, respeitando isso, que pra mim é uma coisa básica, aí beleza. Aí a gente pode pensar em, de repente, diminuir essa escala, tá? Eu penso isso. Só que é o seguinte, eu posso estar errado, essa é só a minha visão, tá? Mas o meu pensamento é nessa direção aí. Porque, irmão, você simplesmente reduzir a escala, reduzir, ó. O que eu tô te falando é o seguinte, reduzimos a escala de trabalho. Com esse modelo econômico que tá aí, modelo econômico, o que vai acontecer? O que vai acontecer? @Lucas aprendiz do superchat de R$5. Sou a favor da escala 6. Não, cara, não é nem 6x1 que eu falo. A gente poderia até mudar isso aí. Trabalha segunda e terça, descansa quarta. Trabalha segunda, terça e quarta, descansa na quinta. Faz uma quebra pro cara voltar melhor. Exemplo, entendeu? A questão, isso aí, irmão, você literalmente tem 1 milhão de estratégias para poder criar uma escala que seja saudável e compatível com a realidade de um setor, do trabalhador. A questão não é essa, a questão é que só mudar isso, ficar discutindo, ó, vamos diminuir de 6x1 para isso que eu tô falando, não vai mudar nada. O trabalhador vai continuar aí com esse cenário nacional patético, essa economia aí de cemitério. Ninguém ganha nada, o salário mínimo aí patético, tá entendendo? O direito do trabalhador nunca vem, não existe. Entende? Assiste Breaking Bad, série totalmente baseada. O trabalhador, literalmente, no Brasil só trabalha, não vê progresso em nada, não tem dinheiro pra nada, não consegue guardar dinheiro, não consegue ter sua casa, seu carro, sustentar a família. Pô, aí vai diminuir a escala de trabalho, beleza, mas vai continuar ganhando mal. O país continuará desindustrializado, sem economia, colônia. Rapaz, se você é um país que é colônia, como que vai mudar alguma coisa simplesmente mexer na escala de trabalho? Eu não consigo entender isso. Eu não consigo entender isso daí. Se alguém consegue, me explica. Eu não consigo. Eu não entendo. Pra
pra mim, isso aí é só uma discussão estólida que não leva a nada. Fora da realidade mandou R$5. Ah, Super por na quê? China, o povo é basicamente escravo, trabalham 15 horas por dia, quase todos os dias vivem na miséria, não conseguem viver nada da vida devido ao governo. O Brasil é muito melhor que a China, não é à toa que tem muito chinês no Brasil. Quantos anos de idade você tem? Onde que você já trabalhou? Você já saiu pra fora do país? Você já saiu do seu quarto ou tá preso na punheta? E manda o Insta se tiver coragem. Que aí eu paro pra, de repente, levar em consideração o que você tá falando. De repente eu paro e... Primeiro me responda essas questões. Por favor. Porque com certeza você foi em algum lugar onde o Trump mijou em chofre na sua cara e falou da China e você acreditou. Lógico. Porque é assim. É esse tipo de gado que tá aí, ó, na sociedade. O pocozão. Disse o punheteiro compulsivo que o único contato que ele tem com a China é o pornô chinês que ele vê. Tão viciado que tá, foi parar lá no pornô chinês. Xandão ícone, ele digita. 5 centavos. Porém de um Totalmente China porn mentality. Começou a fazer maquiagem. Você acha que as pessoas ligam pra isso? Pra elas? Se diminuir o trabalho e continuar a mesma coisa, tá bom. Ah, isso aí é verdade. Isso aí é verdade. Pagado, né? Qualquer coisa aí resolve, né?